Iniciamos agora mais um episódio do videocast Saúde e Bem-Estar, transmitido pelo JC Play, o canal do Jornal do Comércio no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o aumento dos casos do câncer no Brasil e no mundo também. E para falar sobre o assunto, nós convidamos dois especialistas. Estão aqui comigo Dr. Mário Rino, cirurgião oncológico, doutor em oncologia, médico do Real Hospital Português e também do Barão de Lucena e do Hospital do Câncer de Pernambuco. Um prazer. Obrigado, Cíntia. Obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês e conversar um pouquinho sobre oncologia. Também está aqui comigo para falar sobre esse assunto Dr. Eberton Medeiros. Dr. Eberton, ele é oncologista clínico do Real Hospital Português, do Hospital Barão de Lucena, e ele é médico e ele é mestre em medicina clínica pela Universidade Federal de Pernambuco. Um prazer tê-lo aqui também. Prazer todo meu, Cíntia. Uma honra também para mim falarmos sobre esse tema tão interessante que é a respeito de oncologia e casos de cânceres no Brasil e no mundo. Pois é, pelo que a gente vê, Dr. Eberton, dia após dia, inclusive ano após ano, quando chegam as estatísticas para a gente do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a gente, quando recebe os números, toma um susto. Mas eu imagino que para vocês, quando vocês olham vários fatores de risco, infelizmente é meio que esperado esse aumento. E o que tanta gente pergunta é o que é que pode estar aí por trás dessa alta dos casos de câncer no mundo e no Brasil também. Pois é, essa é uma verdade no nosso dia a dia, né? Saiu um artigo interessante, não que seja muito diferente do que a gente já sabia, mas mostrando que as gerações X e milênio terão mais casos de câncer do que a geração que as precedeu, né? E isso, inevitavelmente, é por estilo de vida, né? Hoje nós comemos muito processados, cada vez menos alimentos naturais, a comida de verdade, como diziam nossas avós. Nós estávamos conversando aqui há pouco, antes de entrar no ar, sobre estresse. A nossa vida é cada vez mais estressada, cada vez mais imediatista, qualidade de sono caiu, atividade física, a gente não tem tempo, quando chega em casa é cansado. Então, é multifatorial, são multicausas que estão causando essa elevação do número de câncer. Que estão por trás desse cenário, né, desse número que a gente vê. Doutor Mário, eu trouxe dados aqui da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que é o braço da OMS, Sim. E mostra que 35 milhões de novos casos do câncer são estimados para 2050. Sim. E aí 70% a mais se comparado com o mesmo número de 2022. E no Brasil esse salto, né, o mesmo instituto, né, a mesma organização, diz que ainda é maior, né, chegando a 80%, levando aí o país a registrar mais de 1 milhão de novos pacientes oncológicos daqui a pouco mais de 2 décadas. Quando a gente olha esses números, e nós sabemos que existem dezenas de tipos de câncer, quais são os que são hoje mais incidentes, que nós vemos que cada vez mais está aparecendo com uma maior frequência na nossa população aqui no Brasil? Nossos números seguem com algumas variações, obviamente, padrões internacionais. Então, para a mulher, a gente sempre vai falar do câncer de mama. É um câncer extremamente incidente, e que cabe aqui também deixar o alerta, né, mais uma vez, de que é um câncer que você não pode prevenir, mas você tem como fazer um diagnóstico bem precoce se a mulher seguir as rotinas de rastreamento que são preconizadas. Para os homens, a gente precisa falar do câncer de próstata, que eu acho que chega nesse mesmo viés de que é possível fazer um diagnóstico precoce e um tratamento eficiente sem tantos danos que são causados, por exemplo, pelos tumores mais avançados, né? Alguns cânceres que estão aumentando aí de incidência, como os coloretais, e aí Eberton já falou, tem uma certa associação com o estilo de vida, o hábito alimentar que vem mudando muito ao longo das últimas décadas.
O câncer de pulmão também é algo que a gente precisa lembrar. É interessante que no Brasil tem uma política pública que desestimula o tabagismo desde a década de 80, década de 90. Acho que você lembra daqueles maços de cigarro que tinham fotografias bem chocantes. Aquilo funcionou bastante e hoje a gente vê uma onda extremamente perigosa que são dos cigarros eletrônicos, né? As pessoas, eu acho que a discussão não chega ao nível que merece, sabendo que aquilo tem uma toxicidade muito grande e que certamente aquilo vai levar a essa geração mais nova que está usando mais o cigarro eletrônico a ter um prejuízo grande lá na frente, no futuro. Ok, pelo que eu pesquisei, os 3 principais tipos de câncer no mundo, como o senhor colocou, né? Coloretal, pulmão e mama. Então, se a gente olha aí, é todo um cenário que, como o senhor colocou, não tem uma prevenção primária, Isso. mas a gente pode fazer o nosso papel aí, Exatamente. seguindo os bons hábitos. E uma coisa que eu vejo, Dr. Eberton, é que do mesmo jeito que a gente coloca o cigarro para o câncer de pulmão, a gente tem também o HPV para o câncer de colo de útero. E eu queria que o senhor falasse um pouco. Nós temos hoje a vacina, que é a grande prevenção, mas ela é dada em idades iniciais, vamos dizer, a criança já saindo aí, já entrando na adolescência, o que é importante, porque antes de ter contato aí com o vírus. O câncer de colo de útero aqui no Brasil ainda preocupa, mesmo a gente tendo aí essas campanhas de vacinação? Nossa, e como preocupa, né? Infelizmente, porque é um câncer extremamente evitável, né? Evitável com medidas de orientação educacional, de educação sexual, através de uso de preservativos. Ele é evitável através de exames periódicos que todas as mulheres deveriam fazer em idades sexualmente ativas. E melhor ainda agora com a vacina, né? Realmente, a vacina a gente tem que, infelizmente, a nível público, não conseguimos disponibilizar para todo mundo, e aí a gente precisa escolher ou determinar qual é a faixa que realmente vai se beneficiar daquilo ali, e sem sombra de dúvida, o ideal, desse ponto de vista racional, são aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o vírus. Mas estudos cada vez mostram que não é a única população que se beneficia dessa vacina. Tem estudos europeus, por exemplo, que pessoas até 45 anos de idade, ou seja, que já tiveram contato com o vírus HPV, podem se beneficiar da vacina. E, mais importante ainda, para os nossos pacientes oncológicos, principalmente aqueles que estão em tratamento quimioterápico, que diminui a sua imunidade, esses pacientes também se beneficiarão da vacina HPV. Então, a gente tem um leque que está se abrindo através de conhecimento cada vez maior. E quero chamar a atenção a mais outra coisa, ainda falando dos benefícios da vacina contra o HPV. A gente falou aqui de colo de útero, não tenha dúvida, o principal tumor em que a gente se preocupa quando fala de HPV, mas quando a gente fala de HPV, a gente está falando ainda de tumores de canal anal, de pênis, de vagina, de vulva, de orofaringe, e que com certeza tem estudos mostrando, já tem estudos que cada vez mais que documentam cada vez melhor esse cenário, de que também são prevenidos através dessa vacina. Então a gente está falando de um grande leque de doenças. E reforçar para quem está nos acompanhando, assistindo ao nosso videocast, o quanto é importante fazer essa vacinação que é disponível para uma faixa etária, meninos e meninas na rede pública de saúde, que os pais levem essas crianças. Extremamente importante. É interessante porque quando a vacina foi lançada, eu acho que em 2005, 2007, por aí mais ou menos, foi feito um cálculo do impacto da vacina na incidência do câncer de colo uterino no Brasil em 20 anos.
E esses números não foram atingidos. E uma das principais razões é algo que você precisa, e a gente precisa alertar as pessoas. A cobertura vacinal não atingiu as metas estabelecidas para poder começar a ter uma eficiente diminuição da incidência de câncer de colo uterino. Não chega a 60%, é bem abaixo da meta, né? A cobertura. Inclusive, isso numa época que ainda não tinha nem tanta discussão sobre vacina. Imagina hoje em dia, né? E se a gente for ampliar aí para falar de coberturas vacinais, várias coberturas têm caído, infelizmente, né? E não é só do HPV. Então, é importante a gente sempre, por isso que eu gosto sempre quando a gente tem aí uma doença que tem um papel importante da imunização, sempre gosto de frisar e de trazer para o debate, porque a gente sabe que vacinas salvam vidas. São seguras, né? São muito testadas. Agora, doutor Mário, eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava falando sobre os tipos mais, enfim, comuns de câncer nos últimos anos, mama, pulmão, colo retal. E uma coisa que tem chamado a minha atenção, mas também de muitas outras pessoas, é essa mudança no padrão de faixa etária, né? Antes, quando eu era criança, a gente se ouvia muito, não, porque meu avô, minha avó, né? Enfim, os idosos aí sendo diagnosticados com câncer. Hoje, a gente tem visto uma população cada vez mais jovem sendo diagnosticada com câncer. E não só para câncer de mama, o câncer de colo retal, por exemplo. Pessoas jovens também recebendo esse diagnóstico. E aí eu penso, será que é só o avanço da tecnologia que tem possibilitado essa detecção precoce mesmo? Ou a gente tem outros fatores por trás que possam estar mudando esse padrão aí de faixa etária na incidência do câncer? É uma pergunta bastante complexa. Sem dúvida, a tecnologia veio proporcionar a possibilidade de avanços nos diagnósticos mais precoces, né? E também, obviamente, a gente conseguiu, ao longo das últimas décadas, resolver problemas, por exemplo, com as doenças infecto-contagiosas. Isso não é um problema tão grave como era algumas décadas atrás. As doenças cardiovasculares hoje seguem padrões que você consegue ter diagnósticos e prevenção primária efetiva. Então, eu acho que gerou um alerta pelo aumento significativo de incidência de câncer no geral e acabou levando a um alerta, inclusive, para sintomas que podem estar relacionados ao câncer nos pacientes mais jovens. Então, a realização de endoscopias em pacientes jovens era uma coisa muito incomum, hoje não é tão incomum. A colonoscopia e tantos outros exames de rastreio. Isso é uma verdade. De outra sorte, sem dúvida, a gente está passando por uma revolução. Então, uma revolução não só no comportamento, mas também nos hábitos. Então, hoje as crianças têm mais imobilidade, brincam menos, se movimentam menos, isso é estatisticamente significativo. O tipo de alimentação mudou muito das crianças, você tem mais obesidade nas crianças, né? Isso repercute quando você pega uma linha de tempo na possibilidade de desenvolver uma neoplasia em consequência disso 20, 30 anos depois. O que não era uma realidade na juventude da década de 50, da década de 60, que são os idosos que estão desenvolvendo as neoplasias. Fora isso, eu acho que outra coisa que tem feito esse diagnóstico mais precoce é o alerta em relação à possibilidade das síndromes familiares. Aquelas famílias que têm vários pacientes com câncer, e aí hoje a investigação, ou pelo menos o alerta, é feito de uma forma mais precoce, e você acaba também diagnosticando um paciente que vai abrir o quadro clínico mais cedo. Então são vários. Como acontece para o câncer de mama, por exemplo. Você tem aquela família que tem vários pacientes, parentes com câncer de mama, você acaba... Hoje tem formas de rastreio de maneira molecular, você diagnostica a mutação, a alteração genética que aquela família tem, mas mesmo não fazendo isso, se você tem muitos parentes que têm câncer de mama, pacientes jovens, mulheres novas, abaixo de 50 anos, você vai chamar os outros parentes e vai sugerir um rastreio mais cedo, entendeu? Então isso também leva a um diagnóstico uma idade mais tenra, né?
Ok. Agora, nem sempre, doutor Eberton, quando nós falamos sobre câncer, quem tem o risco de desenvolver não é só aquela pessoa que tem um histórico na família. E aí, por que que eu gosto de frisar isso? Porque muita gente fala assim: não vou fazer a mamografia porque não tem casos na família, minha família, enfim, não tem um histórico de câncer. É importante a gente alertar que todos nós temos risco de ter câncer. Todos nós, né? Então, assim, o câncer, virtualmente, se todos nós vivermos tempo suficiente para isso, todos nós desenvolveremos pelo menos um tipo de câncer, né? É uma doença do envelhecimento da célula, né? Mas, voltando diretamente para você perguntou, sim, a hereditariedade, como o Mário bem falou, né, aquela síndrome de predisposição familiar, ela é responsável por uma minoria dos casos, né, minoria dos casos. E para esses pacientes tem protocolos específicos que devem ser seguidos. Mas o câncer e os exames de rastreamento precoce e de prevenção devem ser feitos para toda a população. Eles são recomendados para todos. Então, mamografia para aquelas mulheres acima de 40 anos de idade, toque retal e PSA para os homens acima de 50 anos de idade, colonoscopia para todo mundo acima de 45 anos de idade, o Papa Nicolau, a colpocitologia do colo uterino para as mulheres em fase sexual ativa. Lembrar um câncer que a gente ainda não falou aqui, que é extremamente importante, que é o câncer de pele, né? Nós somos um país que fomos colonizados por europeus, somos um país tropical e o sol é o nosso dia a dia. Então, proteção da pele, uso de protetor solar, proteção física. Então, isso é para todo mundo. É só todo mundo tendo essa conscientização que nós vamos conseguir juntos diminuir a morbidade e a mortalidade dessa doença. Agora o senhor falou do câncer de pele, e aí eu vou aproveitar porque, já que a gente falou que muita gente vai negligenciando por conta que não tem fator de risco muito forte, e aí eu volto para o câncer de pele, porque o que é que eu escuto também? Ah, mas é só um vaso celular, é aquele câncer de pele que não é agressivo, né? Mas pode ficar agressivo. Pode, e muito, né? E assim, e o pior problema é não diagnosticar tardiamente e não tratar como se deveria. Ah, é só um vaso celular. Não, não é só um vaso celular. Isso pode causar deformações importantes de face, pode infectar, pode sangrar, pode levar a uma péssima qualidade de vida e pode levar à morte também, né? Então, por exemplo, se a gente pegar os cânceres de pele mais comuns e que não são tão agressivos como o vaso celular e o escamoso, se você juntar os dois, eles matam mais do que melanoma, que todo mundo tem medo. Então, assim, tem que ter a preocupação também. E até porque aparece geralmente em áreas que são muito delicadas, né? Numa área próxima ao olho, né? Uma área do nariz, é como... Face é o mais comum. É o local mais comum. A face é onde a gente está mais exposto, é como a gente vai se apresentar às pessoas, a gente vai falar e vai estar ali uma deformidade evidente. Sim. Doutor Mário, qual que é uma idade que a gente deve se preocupar? Ou não a idade, mas qual que é o perfil de paciente que deve pensar? Eu tenho que procurar um oncologista. E eu pergunto isso por quê? Porque eu imagino que os diagnósticos de câncer, posso até estar errada, não vem em sua grande maioria pelo oncologista, mas vem do ginecologista, vem de um pneumologista. Estou imaginando que assim seja. Mas tem um público que deve... Ah, não, eu tenho que ir para uma consulta com o oncologista. Boa pergunta. Você sabe que tem um estigma enorme de vir para um oncologista. Pois é. Ainda hoje, mesmo falar a palavra câncer já causa um estigma muito grande. Tem gente que prefere falar vários termos associados, mas não dizer a palavra câncer. Quanto mais você, entre aspas, saudável e passar por um oncologista. Então, de fato, a maioria dos pacientes vem para a gente encaminhados por outros colegas. Então,
Os rastreios são feitos pelos profissionais que têm, em alguma parte de sua especialidade, algum ponto que tangencia com o que a gente faz. Então, é o clínico geral que vai fazer o rastreio, é o mastologista, é o ginecologista, é o coloprocto, então, o urologista. Esses é que geralmente fazem essas avaliações. Não consigo imaginar um perfil. Quando vem para a gente já vem diagnosticado, né? Ele não vem para fazer a triagem, não vem para fazer o rastreio com o oncologista, não. Ele geralmente vem ou com uma forte suspeita ou já a maioria com diagnóstico firmado. Nem naquele paciente que tem um quadro assim na família que o pai teve, a mãe, os tios, enfim. Não procura também mais cedo, não? Ou deixa para procurar quando tá o diagnóstico já certo? Então, hoje a gente tem se subdividido em especialidades, né? E existe uma área de oncologia que é o oncogeneticista, Isso. né? Que pode ser oncologista, cirurgiões ou clínicos, mas pode ter o próprio geneticista que se especializou nessa área. E esse é o profissional ou o subespecialista importante para receber esse perfil de paciente que você está falando, né? Aquele perfil de paciente que tem um histórico importante na família de tumores interligados, né? Então, mama, ovário, ou então sarcoma em idade muito jovem, câncer de intestino com múltiplos pólipos. Então, esses pacientes que têm esse histórico na família precisam de um acompanhamento, existe um protocolo específico para eles serem seguidos, e o profissional ideal é o oncogeneticista. Óbvio que um oncologista clínico, um cirurgião oncológico, consegue manejar e acompanhar esses pacientes, mas não é o dia a dia. O câncer, Cíntia, é uma doença onde o tratamento ele é muito multidisciplinar, sabe? É muito difícil você pegar médicos que tratam de verdade câncer e dizer, não, eu tô só. Eu diagnostico, eu trato e eu acompanho. É muito difícil. Então, é como o Mário falou. Então, normalmente, os profissionais que estão mais à frente são aqueles profissionais que, teoricamente, têm a demanda espontânea, ou seja, a mulher vai ao mastologista, você está com desconforto gástrico, você vai procura um gastroenterologista e assim, para fazer a prevenção do câncer de próstata, procura um urologista. E quando se diagnostica esse câncer, ou quando se tem a suspeita, a melhor forma, isso já tem inúmeros trabalhos em literatura mostrando, o melhor resultado vai ser aquele onde um campo multidisciplinar entrou desde o começo nessa batalha. Que desde o começo ouviu a opinião do cirurgião, o radioterapeuta opinou, o dermatologista disse as suas técnicas, o oncologista qual era o melhor, e dessa forma sair o tratamento ideal. Então a gente termina tendo contato mais através dos colegas que têm a demanda espontânea do que propriamente a demanda própria para um oncologista. Ok. E a gente falando sobre tratamento e demanda, que é que eu penso, né? A gente está aqui com o senhor que é um oncologista clínico, né? Dr. Mário, o cirurgião oncológico. E aí nós sabemos, doutor Mário, que quando falamos sobre tratamento, químio, radioterapia, cirurgia, quais são os casos? A maioria dos casos precisa de cirurgia quando nós englobamos aí os mais frequentes tipos de câncer, ou existem casos que químio, rádio, então algum outro tratamento pode resolver. Quem é que vai para a cirurgia? Boa pergunta. Quase todo mundo vai passar pela cirurgia, quase todo mundo. Não é todo mundo, mas é quase todo mundo. A cirurgia participa em muitas fases, desde a biópsia, passando pelo tratamento com objetivo de radicalidade, né, tirar o tumor, até os tratamentos paliativos a gente participa, né? Então, na maioria dos tumores sólidos, a cirurgia vai ter em algum momento algum papel. Os tratamentos evoluíram muito.
a quimio evoluiu bastante, a gente hoje tem imunoterapia, radioterapia, as técnicas de radioterapia melhoraram demais, mas ainda não suplantaram a necessidade do tratamento cirúrgico na maioria dos tumores. Falando dos mais frequentes, mama tem cirurgia, próstata também cabe bastante, pulmão, quando você diagnostica cedo, vai ser tratado com cirurgia, coloretal nem se fala, reto, então a cirurgia ainda tem um papel muito relevante. Obviamente que a gente começa a conversar sobre alguns tratamentos conservadores de órgão, ou seja, você conseguir tratar o tumor sem precisar operar, mas isso ainda está incipiente. Existem algumas possibilidades, por exemplo, para câncer de reto. Alguns outros tumores, existem estudos sobre isso, mas ainda está bem no começo. Eu acho que é uma tendência, é um caminho muito bom, né, se a gente conseguir tratar sem cirurgia, mas não é uma realidade ainda no momento. Tá? Com algumas exceções, o restante da maioria dos tumores vai passar por uma cirurgia. E o que é que vem primeiro? É um tratamento quimioterápico, radioterápico? É a cirurgia? Ou quem vai definir isso? É o quadro do paciente, o tipo de câncer, a equipe multidisciplinar? A sua segunda resposta já foi a resposta da questão. Eu já dei a resposta, né? Porque hoje a gente fala muito de medicina personalizada, né? Então, fora os protocolos que existem, que são baseados no local do tumor, no tamanho do tumor, no tipo de tumor, no estadiamento do tumor, no performance do paciente, cada dia a gente está tentando evoluir para fazer tratamentos que beneficiem mais aquele paciente. Quanto mais a gente se aproxima disso, melhor são os resultados. Então, não tem uma resposta única sobre uma situação X, vai começar com quimioterapia ou com cirurgia. Às vezes, é só o paciente isoladamente já vai ser o fator que vai fazer a gente mudar esse protocolo, essa linha de tratamento, né? E daí também, ressaltando mais uma vez, a necessidade da discussão multidisciplinar, porque às vezes você tem uma ideia baseada em algum estudo ou algum protocolo e os colegas vão questionar baseado na visão deles e os estudos mostram que quando a gente faz essa discussão multidisciplinar, os resultados são melhores. Ok. E quando nós falamos de terapia-alvo, imunoterapia, muito se evoluiu, doutor Eberton? Muito. Nós vivemos uma verdadeira revolução na oncologia clínica quando a gente fala em termos de tratamento sistêmico, né? A gente costuma brincar internamente, porque se nós, oncologistas clínicos, não parássemos de estudar quando concluímos a nossa especialidade, a residência médica, a gente não estava tratando é como se estivesse tratando outra doença, né? É como se a gente tivesse mudou completamente essa história. Então hoje, você citou bem, hoje, além da quimioterapia, que é o que todo mundo conhece, né? Aquela quimioterapia que debilita, cai cabelo, dá vômito, baixa defesa e tal, que a gente ainda utiliza e utiliza bastante, ainda tem seu papel, não tem... E eficácia e segurança, tá? né? Ainda tem, não tenha dúvida disso. Mas cada vez mais a gente está partindo para, como o que o Mário falou, da medicina especializada, da medicina personalizada, né? Então, eu não vejo mais o câncer de mama, mas eu vejo a paciente X que tem um câncer de mama Y que apresenta tais alterações moleculares. Então, hoje, além da quimioterapia, a gente usa a terapia-alvo molecular, que como o próprio nome já diz, ela tem o tumor tem um alvo, e eu vou usar aquele alvo que se expressa no tumor para poder atacá-lo. E eu vou usar também a imunoterapia, que como o próprio nome já diz, ele vai atuar no sistema imunológico. Essa arma ela não vai atuar na célula neoplásica. E é mais ou menos da seguinte forma: o tumor ele surgiu porque ele aprendeu a se mascarar dos nossos soldados de defesa, que são chamados linfócitos T, que são células do nosso sangue que estão circulando e nos defendendo contra vírus, contra bactérias, contra
os mais diversos processos. E também contra células neoplásicas. Quando as nossas células se dividem erradamente e o nosso organismo não consegue reparar aquele erro, os linfócitos T são acionados para destruir aquela célula e impedir que ela siga em frente e dessa forma transforma no câncer. Mas quando o câncer surge é porque ele aprendeu a se mascarar das nossos linfócitos T. E o que a imunoterapia faz é exatamente fazer com que o linfócito T passe a normalmente ver aquele câncer, aquela célula do câncer. Ou seja, ele passa a mostrar que aquilo ali não é seu, ou é um inimigo, não é uma coisa que deve ser mantida e sim destruída. Tá? Esses são os dois grandes grupos que a gente tem. Mas nós temos muitas outras coisas surgindo, como que a gente chama de terapias celulares, como o CAR-T, né, que a gente usa bioengenharia para modificar os linfócitos. A gente hoje tem anticorpos biespecíficos, a gente tem TIL. Então, assim, tem muita coisa nova surgindo. Tem terapia vetorial e genômica. Então, assim, vem muita coisa ainda diferente aí pela frente. Então, ao passo que os casos aumentam, a gente vem também com a medicina que vem evoluindo. O nosso armamentário vem também aumentando o leque, não tem a sombra de dúvida disso. Nanorobôs, sim. Uhum. Doutor Mário, e vou entrar aqui numa área que, já aproveitando que a gente está falando mais sobre esse leque aumentado para tratamento, para diagnóstico, para acompanhamento do paciente, muito se tem falado do papel da inteligência artificial para o diagnóstico de alguns tumores, entre eles o câncer de pulmão. Isso já é uma realidade para a gente? Está muito distante, porque a gente lê, a gente acompanha, mas pelo que eu tenho visto aí, para câncer de pulmão, a inteligência artificial já tem aí não sei se é protocolo, mas um caminho já traçado. Sim. Tem uma palestra do Silvio Meira, pernambucano, né, ícone aqui da tecnologia da informação. Ele não sei exatamente a frase que ele usa, mas ele diz que quando uma coisa já é realidade é porque já passou, já vem mais uma coisa aí pela frente, né? E sim, aí a inteligência artificial para o câncer de pulmão, inclusive aqui na nossa região, já é uma realidade. Lá no Real Hospital Português a gente já usa ferramentas de IA como protocolo para avaliação de todas as tomografias. E por que isso? Porque realmente o olho humano, por melhor e mais bem preparado que seja, ele vai ver dezenas, centenas de exames, centenas de cortes, às vezes do mesmo paciente. Isso certamente leva a falhas, erros, a perder alguns nódulos que, uma vez diagnosticados, poderiam levar a um tratamento precoce e, consequentemente, a melhora na chance de cura, né? Mas eu te digo que a IA não é só usada para isso, mas ela tem um papel muito relevante em relação a identificar padrões por exames de imagem. Então, IA para pulmão, para câncer de pulmão já é uma realidade, IA para câncer de mama também. Mas várias outras modalidades em que a imagem precisa ser interpretada, a IA se torna uma futuro/realidade já em andamento. Por exemplo, patologia, que hoje existe muita divergência entre a avaliação de um patologista para outro. A IA ajuda demais a esclarecer esse diagnóstico, não só fazendo o diagnóstico, mas mostrando por que ela está fazendo aquele diagnóstico, né? Associar outras tecnologias para poder fazer a identificação de padrões de diagnóstico cada vez mais precisos. E falando especificamente da IA, a gente relaciona muito em medicina para diagnóstico, mas ela serve para um monte de outras coisas, tá? Inclusive nisso que você acabou de me perguntar, como é que a gente vai escolher o tratamento, a melhor sequência de tratamento para paciente X com câncer Y. A IA vai ajudar muito, ela vai melhorar muito a precisão de tratamento, mesmo os tratamentos que já estão estabelecidos, e também ela vai ajudar muito na conversa com esse paciente, dizer os riscos que ele vai passar, como predizer consequências, e é uma revolução que não tem volta. É algo que vai entrar, já existe, mas vai expandir muito na prática da gente. Não só da oncologia, na medicina de um modo geral.
Mário, nessa área não tem a questão do o clone virtual, né? O seu É, clone já existe o é uma coisa extremamente interessante. Digital Twin, né, o gêmeo digital, que é você conseguir fazer a reprodução de um paciente, de uma pessoa, em todos os níveis, né? Desde o nível molecular até a estrutura anatômica, incluindo estrutura óssea, qualquer coisa. E você pode, inclusive, testar a cirurgia, você pode testar o medicamento, avaliar a resposta antes de fazer isso na realidade. Obviamente está em fase de teste, mas isso vai ser essa aí vai ser em pouco tempo uma realidade. Por exemplo, antes de começar o tratamento de câncer de mama, você já sabe mais ou menos como é que ele vai se comportar. O que é que essa droga Z vai fazer, não com a média populacional, porque isso aí a média populacional eu sei, que o estudo me diz, mas vai fazer com naquele paciente. O que é que vai acontecer naquele paciente? Isso é predição. Ou seja, o tratamento cada vez mais individualizado, né? A importância aí dessa individualização do tratamento. E eu pensando aqui sobre inteligência artificial, e pensei o seguinte, doutor Eberton, a gente sabe que quando se fala em metástase, né, muitas pessoas, o próprio paciente, famílias, pessoas próximas, já ficam mais apreensivas. Inclusive a cantora Preta Gil recentemente falou, né, que enfim, o câncer depois de tratado, nesse acompanhamento que ela fez, se viu aí a volta em vários outros pontos. Inclusive ela fala nessa palavra metástase. Quais são os casos que a gente pode pensar? Existem tipos de câncer em que essa metástase ela pode aparecer com uma frequência maior? Tá. Então, a metástase, grosseiramente falando, é quando as células do câncer que surgiram em um determinado órgão se alojam e crescem em um órgão à distância. Então, o câncer surgiu no pulmão e foi para os ossos. É o famoso enraizou, né, da nossa cultura mais da nossa cultura mais popular. Nasceu no intestino e foi para o fígado. Então, assim, virtualmente, todo e qualquer câncer pode metastatizar, tá? Obviamente, quanto mais precoce você diagnostica um câncer, maior as chances de cura e consequentemente, menor as chances de acontecer metástase. Quanto mais avançado aquele tumor, menor as chances de cura e maior as chances de metástase. Então, dito isso, teoricamente, aquele paciente que tem metástases é um paciente onde o tratamento dele é predominantemente paliativo. Pode ser a longo prazo? Pode. Pode ser com qualidade de vida, através dessas armas que nós temos? Pode. Mas, via de regra, é paliativo. Mas como tudo em medicina, e principalmente nessa nossa área, que a cada dia muda, sai estudos, tem um paper interessante que mostrando que para um oncologista e um cirurgião oncológico estar totalmente atualizado em tudo da sua área, tem que estudar 36 horas por dia. Então, assim, impossível. Não dá. Não dá. Então, assim, mas por que eu estou falando isso? Porque, novamente, a medicina personalizada. Hoje em dia, dependendo do tipo de câncer que você tenha e do tipo de metástase que ocorreram, até mesmo esse caso, que a gente chama de estadio 4, né? Que os cânceres, pela sua extensão, é dividido de 1 a 4. O 1 é o menor e o 4 é o maior. Até mesmo aqueles casos que tem metástase, a gente consegue curar. Com tratamento multidisciplinar, ouvindo a opinião do cirurgião, do radioterapeuta, do oncologista, mas a gente consegue curar alguns casos sim, tá? E quais os que dão mais metástases, que foi sendo mais objetiva a pergunta? Aqueles mais agressivos. Câncer de pulmão, melanoma, câncer de pâncreas. Então, quanto mais agressivo a célula inicial do tumor, maior a chance e risco de causar metástases. Essa era até uma pergunta que eu iria fazer, eu até coloquei aqui, né, câncer de pâncreas, porque tem muitos casos que quando nós sabemos, o paciente foi diagnosticado com câncer de pâncreas, e aí esse
essa doença evoluiu muito rápido. Por que que é assim tão agressivo o câncer de pâncreas e pulmão também, né? O que é que acontece aí? Pulmão, graças a Deus, Eu até fico pensando, apareceu será um que é caso de porque coisa é mais difícil de ser diagnosticado em fase inicial? também. O câncer de pâncreas ele tem algumas particularidades biológicas, tá? Independentemente do tamanho. A primeira deles é a própria localização. Então, você na maioria, 80% das vezes, você vai diagnosticar ele já numa fase avançada, porque ele só vai dar sintoma quando ele cresce e quando esse crescimento é suficiente para causar sintoma, ele já está avançado. Desconsiderando isso e considerando de um modo geral, é um tumor que tem características biológicas muito mais agressivas do que vários outros tumores. Está entre os tumores de maior virulência, vamos usar essa palavra. E, infelizmente, a gente ainda não encontrou uma arma que seja realmente efetiva nesse tratamento. E a única arma ainda potencialmente curativa é a cirurgia em estágios iniciais, mesmo assim com resultados ainda não muito satisfatórios. É um tumor que ele aguenta um ambiente com características biológicas sem oxigênio, ambientes anaeróbicos, ele tem um monte de alterações moleculares que dificultam, por exemplo, a criação de terapias molecular alvo. Ele não responde tão bem à imunoterapia, quer dizer, ele tem muitas dificuldades para poder a gente conseguir chegar a um tratamento que seja efetivo. Infelizmente, 85% dos tumores são esses que você está falando, que são mais agressivos do pâncreas. Eles têm por característica biológica essa agressividade toda. Mas muito está sendo estudado para encontrar algum caminho aí que possa melhorar esses resultados. Doutor Eberton, a gente está chegando também ao final aqui do nosso videocast. E eu queria uma fala final de vocês dois também, né? O que é que eu posso fazer hoje, né? Para quem está também nos acompanhando, o que é que a gente pode fazer hoje para poder aí diminuir esse risco, não afastar totalmente, né? Mas diminuir o risco aí de ter câncer ao longo da vida. Excelente afirmação. E diante de tudo isso aqui que a gente conversou, o que sabemos com certeza é apenas acredita-se que em torno de 5%, não mais do que 10%, dos casos de câncer eles vão aparecer por causa de predisposição hereditária, familiar ou genética. Todo o resto vai depender do que nós fazemos da nossa vida, do nosso dia a dia. A gente citou aqui que o tratamento do câncer evoluiu demais, apareceram múltiplas armas novas, cirurgias maiores, mais eficazes e menos agressivas, tratamentos mais eficazes e menos agressivos. Mas via de tudo isso ainda é muito mórbido, ainda causa muito estresse, ainda causa muito problema, e na maioria das vezes a gente ainda, em uma boa parte das vezes, quando o tumor é avançado, a gente não vai curar. E tem acessibilidade também, né? Além da acessibilidade, sim. E o que é que a gente precisa fazer? O que é que nós devemos fazer como dever de casa de todos nós, né? Então, nós temos que afastar os fatores predisponentes, os fatores de risco para desenvolvimento de câncer. E como a gente, fazendo a ponte do que a gente conversou lá no início, esses casos de câncer vêm aumentando muito também por causa do nosso estilo de vida. Então, o que é que nós devemos fazer? Tabagismo, isso nem falar, nem ver alguém fumando, né? E aí qualquer tipo de tabagismo, certo? Seja legal ou ilegal, seja eletrônico ou não eletrônico, enfim. Prática de atividade física regular, né? No mínimo 3 vezes por semana, algo que seja em torno de 50 a 150 minutos por semana, pelo menos, no mínimo do mínimo. Hoje em dia a gente sabe que não tem quantidade segura de álcool, né? Então, assim, por mais que a gente tenha a cultura de um vinho à noite, é bom para o coração, enfim, mas hoje a gente sabe que não existe quantidade segura para câncer.
uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, mais puxada para as proteínas de peixe, de carnes brancas, pouca carne vermelha. A gente sabe que carne vermelha é um fator que predispõe a neoplasias não só de trato digestivo, mas como de mama, de próstata. Já conversamos anteriormente, mas reforçando, hoje o sono entrou, inclusive, como um item tão importante como dieta, peso e atividade física na Organização Mundial de Saúde. Então, né, não é só quantidade, é quantidade e qualidade de sono. Evitar estresse, às vezes no nosso dia a dia é bem difícil, mas Fica a recomendação. Fica a recomendação. E controle de peso, né? Que hoje a gente sabe que a obesidade é um processo inflamatório, leva a uma inflamação crônica, o sobrepeso, a obesidade, e essa inflamação crônica é muito ruim para o desenvolvimento das nossas células. Então, são pontos, e isso a gente pode mudar, e isso é o que a gente tem que buscar. E aí, doutor Mário, eu queria que o senhor finalizasse trazendo também uma mensagem para aquele paciente com câncer. O que é que aquele paciente pode fazer no seu dia a dia para conviver com a doença, para ter a doença controlada dentro do possível, e também para os pacientes também que estão aí em cuidados paliativos, o que é que a gente pode falar para essas pessoas? Não é fácil, a gente entende que o estado oncológico, ele influencia muito em inúmeros fatores, mas decisivamente a parte emocional é muito atingida, né? Tem uma paciente minha que escreve sobre a montanha-russa de emoções. E é verdade, né? Que você passa por um diagnóstico, aquilo é um impacto, e aí vem a negação da doença, e depois vem a possibilidade de tratamento, e aí você não sabe como vai ser o tratamento, como vai enfrentar. E o que eu posso dizer, primeiro, para quem está passando, é uma mensagem de esperança, né? Independentemente, porque, primeiro, a tecnologia está evoluindo muito, a medicina está evoluindo muito, mas é possível fazer tratamentos curativos com o que a gente dispõe hoje. Então, conversas francas sempre são boas, às vezes difíceis, mas são boas. Fica a mensagem também para o entorno desses pacientes oncológicos, né? Respeitar essa oscilação, esses momentos, esses sentimentos. Às vezes você passa e você está triste porque o seu cabelo está caindo, mas vai crescer de novo. Mas para aquele que está com cabelo, sem cabelo naquele momento, aquilo é muito doloroso. E tantas outras coisas, né? Ela gostava de fazer uma prática esportiva, ela gostava de ir para o shopping e não pode porque vai ter um aglomerado. Acolhimento é outra palavra. Fora esperança e acolhimento, às vezes é o que as pessoas precisam. E acolhimento cabe muito quando a gente fala de cuidado paliativo, né? É interessante, a gente culturalmente tem muita dificuldade de aceitar esse momento, mas a gente pode ter um pouquinho mais de dignidade quando a gente aceita e respeita as decisões das pessoas, escuta, né? Não sei se, acho que não foi o caso de cuidado, foi cuidado paliativo, mas não sei se foi oncológico, acho que não, foi o de Jô Soares, né? Ele pediu para sair do hospital, ele foi para casa, ele disse que queria morrer vendo os filmes dele, que ele mais gostava na vida, né? Então, cuidado paliativo eu acho que passa por isso, e a gente tem muita dificuldade de aceitar fazer isso. Mas é uma forma de respeito, e a gente, são as 3 palavras que eu vou deixar: esperança, né? Respeito e acolhimento para esses pacientes oncológicos. Doutor Mário, muito obrigada. Obrigado, sim. Pela sua participação aqui. Doutor Eberton, também um prazer tê-lo aqui no nosso episódio. Tudo meu, e eu que agradeço essa conversa tão boa e tão gratificante. E importante também, né, no cenário que a gente vive hoje, o quão importante é a gente falar sobre câncer, diagnóstico, prevenção, tratamento e esperança também, como o senhor colocou. Foi um prazer, sim. Um prazer. Para quem está nos acompanhando, a gente está chegando ao fim, finalizando esse episódio em que a gente conversou sobre o aumento dos casos de câncer no Brasil e no mundo. Se você está chegando agora, esse episódio ele fica gravado, ele está gravado aqui para vocês acompanharem.
Agradeço muito a audiência, a participação, e a gente se encontra no nosso próximo episódio, sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Muito obrigada.